É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam ter uma melhor preparação da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio desta pré-aula, que é publicado no site do portal Escola Dominical. A nossa proposta não é repetir o texto da revista. O irmão já tem a revista, provavelmente tem até o livro de apoio do trimestre. Aqui nós estamos dando subsídios complementares à sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários do canal do YouTube. Também, durante a semana, o irmão é convidado a ler os textos de apoio. Nós publicamos até 5 textos de apoio desta lição. O site do portal Escola Dominical está disponível para que o irmão possa pesquisar outras lições de outras faixas etárias, para pesquisar também até outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós publicamos dezenas de links de outros textos de apoio, de slides, de videoaulas desta lição, de lições de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical, além de notícias que sejam de interesse para a Escola Bíblica Dominical e para o professor da Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, disponibilizamos comentários em áudio das lições, das leituras diárias propostas na revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer a esta reunião, que é franqueada a todos os amantes da Palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando nós nos reunimos na igreja local. A Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparecendo à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2019, e nós já estamos nos encaminhando para o seu encerramento, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e membro da Casa de Letras Emílio Conde e membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos dando início ao nosso último bloco, o bloco da conclusão. Estaremos estudando a lição de número 12, Tabernáculo, um projeto de Deus. Nós estudamos até a semana passada todas as peças, todas as partes do tabernáculo. Vimos a estrutura do tabernáculo, os materiais do tabernáculo, o significado tipológico de cada peça, de cada parte do tabernáculo. E agora, iniciando a conclusão deste estudo, vamos hoje ver o tabernáculo como um projeto de Deus. Ele é um projeto de Deus. E por que é um projeto de Deus? Não é apenas, mas também é porque foi Deus quem mandou construir o tabernáculo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, capítulo 25 do livro do Êxodo,
nós encontramos o seguinte: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E lá no versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, como foi Deus quem mandou Moisés falar ao povo, para que o povo trouxesse os materiais, e destes materiais se construísse um tabernáculo, um santuário, que, segundo o modelo dado por Deus, então aqui nós temos o primeiro motivo pelo qual o tabernáculo é um projeto de Deus. Ele é um projeto de Deus porque foi Deus quem mandou construir. Deus deu o modelo, Deus deu a planta da construção e tudo foi feito conforme a ordem de Deus e foi Deus quem mandou construir. Então, por este é o primeiro motivo pelo qual o tabernáculo é um projeto de Deus. Mas não é só por isso. O tabernáculo, ele também é um projeto de Deus porque está inserido o tabernáculo na proposta, no plano de Deus para a salvação do homem. Deus já havia planejado a salvação do homem mesmo antes da fundação do mundo. Quando nós abrimos lá no primeiro livro de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós encontramos o seguinte. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O apóstolo Pedro nos mostra aqui que o plano de Deus para salvar o homem, através de Jesus Cristo, já existia antes da fundação do mundo, embora só tivesse sido manifestado nos últimos tempos. Quando Jesus vem ao mundo, ele então se manifesta como aquele que cumpria as promessas divinas da redenção, ou a promessa divina da redenção. E o tabernáculo, ele está inserido, ele está dentro deste plano de Deus para a salvação do homem. Deus, ao criar o homem, criou o homem como um ser que iria se relacionar com o Senhor. Deus criou o homem para que o homem dominasse a criação terrena, fosse um mordomo de Deus sobre a face da terra. É este o propósito. Deus fez o homem para se relacionar com ele. E neste relacionamento, o homem teria um relacionamento com Deus e um relacionamento com a terra. Ele era a coroa, ele é a coroa da criação terrena. Foi feito para dominar sobre todas as criaturas terrenas, mas ele administraria esta criação terrena tendo um relacionamento com Deus. Então o homem e a sua estrutura, parte material, o corpo, parte imaterial,
a alma e o espírito, revela que o homem seria este elo entre a criação terrena, física, material e Deus, que é espírito, a dimensão divina, a dimensão espiritual, a dimensão celestial. O homem faria este elo entre Deus e o universo físico. E para tanto, Deus criou um local onde pudesse compartilhar a sua existência com o homem. Assim que criou o homem, Deus fez um local na terra para o homem habitar e para que pudesse se relacionar tanto com a criação terrena quanto com o próprio Deus. É o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus, ao criar o homem, com este propósito relacional, ele, ao mesmo tempo que cria o homem, para se relacionar com o homem e o homem com a natureza, ele também cria um local onde pudesse vir ao encontro do homem. E este local foi um jardim que o Senhor plantou no Éden. E diariamente, Deus ia ao jardim ter um momento íntimo com o homem. Um encontro particular, singular ao homem. É o que a gente vê lá em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus vinha ter um encontro particular com o homem, porque o homem dependia deste relacionamento com Deus. Foi criado para isso. E o local onde se dava esta coabitação era o jardim que Deus havia plantado no Éden. Mas o homem pecou. E em pecando, não poderia mais ter este contato diário, livre e sem maiores exigências que tinha com relação a Deus. E vejam bem que este relacionamento de Deus com o homem era necessário para que o homem cumprisse o que os teólogos chamam de um mandato cultural, um mandato divino para a humanidade. O homem tinha uma função no universo. Lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu 5 incumbências ao homem: a frutificação, a multiplicação, o enchimento da terra, a sujeição da criação terrena e a dominação sobre a criação terrena. Mas todos estes 5 papéis, estas 5 missões dadas por Deus ao homem, dependiam da primeira missão, que era a frutificação. E frutificação não significa reprodução biológica. A reprodução biológica está na multiplicação. A frutificação era o resultado do relacionamento do homem com Deus. Era produzir o que hoje nós chamamos de produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É a frutificação que Jesus veio trazer. É interessante que lá em João, no capítulo 12,
Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, o Senhor Jesus fala disto. Ele diz assim, 12:24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus dizia que ele precisava morrer para que o homem voltasse a frutificar, para que o homem voltasse a ter um relacionamento com Deus e, através desse relacionamento com Deus, pudesse cumprir todas as missões que lhe foram confiadas na terra. A multiplicação, o enchimento da terra, a sujeição da criação terrena e a dominação sobre a criação terrena. Então, nós temos, aliás, a sujeição da terra e a dominação sobre a criação terrena. Então, nós temos aqui o fundamento, a frutificação dependia do relacionamento do homem com Deus. Mas o homem pecou. E ao pecar, ele perde este lugar, que era o lugar de coabitação com o homem, com Deus. Ao pecar, o Senhor os expulsa do jardim do Éden e os impede de ter acesso à árvore da vida, para que não vivessem para sempre no pecado. Então sempre está aí associada. O homem precisa ter um relacionamento com Deus para cumprir a sua missão na terra, e esse relacionamento com Deus estava ligado a um local. Era o jardim do Éden. Perdido o relacionamento com Deus por causa do pecado, ele perde este lugar. Mas o Senhor, antes de expulsá-lo do Éden, promete salvá-lo. Promete restabelecer esta união. É o que lemos lá em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus promete restabelecer esta amizade com o homem, esta comunhão com o homem, mas para isto seria necessário o ferimento do calcanhar. Seria necessário o sofrimento de alguém. Seria necessário o derramamento de sangue de alguém. E já nesta oportunidade, o Senhor revela que para que houvesse um restabelecimento do relacionamento entre Deus e o homem, seria necessário o derramamento de sangue. Para que o homem saísse em condição mínima de sobrevivência daquele local que Deus lhe havia dado, era preciso que o homem tivesse vestimentas. E neste instante, o Senhor já mostra que o sacrifício é uma necessidade para o relacionamento entre Deus e o homem. No capítulo 3, no versículo 21, é dito: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para fazer túnicas de peles, o Senhor teve de matar um animal. Houve derramamento de sangue. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. E Deus ensina o homem que é necessário sacrifício, é necessário um culto, é necessário confessar a culpa para poder se relacionar com Deus daqui para frente. Adão e Eva aprenderam esta lição. Tanto que no capítulo 4 do livro do Gênesis, nós já encontramos Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus. Através de um culto, através de um sacrifício, estabelecendo um relacionamento com Deus. Havia a necessidade de um sacrifício, de um culto, para que houvesse um relacionamento de Deus com o homem. É aí que vem a questão da religiosidade do homem. O homem, ele é um ser religioso, porque ele foi feito para se relacionar com Deus. E ele precisa se ligar a Deus.
a esta necessidade. Agora, esta religação a Deus tem de ser feita da maneira de Deus. Daí tem que ter uma iniciativa divina. Se não houver a iniciativa divina, se não houver a maneira de Deus, este relacionamento não se realiza. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Foi Deus quem ensinou o primeiro casal a necessidade de sacrifício, na necessidade de se buscar a Deus, assumindo-se a culpa. Mas Abel fez da maneira de Deus. Caim não fez da maneira de Deus. Por isso, a oferta de Caim não foi aceita, foi recusada. E a oferta de Abel foi aceita. Há uma necessidade de um culto. Há uma necessidade de uma religação entre o homem e Deus. Mas isso deve ser feito conforme a iniciativa divina. Isso só é possível porque Deus tem interesse. Deus quis salvar o homem. Deus mostra o seu intento em salvar o homem. E diz como deve ser feito este culto. Como deve ser buscada a presença de Deus. Caim saiu da presença de Deus. É o que vemos lá em Gênesis 4:16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Caim saiu da presença de Deus e após si levou toda a geração daquele tempo. Se Sete começou a invocar o nome do Senhor, como nós vemos lá em 4:26, e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Se Sete começou a invocar o nome do Senhor, a verdade é que seus descendentes se misturaram com a linhagem de Caim e dos outros irmãos e se perderam. Só Noé achou graça diante de Deus. Só Enoque agradou a Deus. E por isso Enoque foi trasladado e Noé foi poupado do juízo que se abalou sobre a terra. Do juízo que se lançou sobre a terra. E tanto é verdade que Noé agradou a Deus, que quando ele sai da arca, ele oferece um sacrifício de gratidão a Deus. E isto vai como um cheiro suave ao Senhor. Mas os descendentes de Noé também deixam Deus de lado. Não obedecem a Deus. Não querem se relacionar com Deus. E nós tivemos o episódio da Torre de Babel. E Deus então chama Abrão para formar uma nação que pudesse servi-lo, que pudesse se relacionar com ele. Porque todas as nações haviam dado suas costas a Deus no episódio da Torre de Babel, pois ali era uma única nação que acabou se transformando em todas as nações da terra. Porque não queriam se relacionar com Deus, não queriam obedecer a Deus. Mas Abrão foi chamado por Deus, creu em Deus e começa a se relacionar com ele. Agora, o relacionamento de Deus com Abrão é um relacionamento que é o relacionamento que Deus queria ter com o homem. Em primeiro lugar, na vida de Abraão, nós sempre temos um altar. Ele sempre sacrificava a Deus, cultuava a Deus. Em segundo lugar, na vida de Abraão, nós temos a tenda. Abraão não se prendia às coisas desta vida. Ele buscava um lugar, ele sabia
que ele deveria se relacionar com Deus, esperando um lugar onde pudesse coabitar para sempre com Deus. Isto quem nos revela é o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, no capítulo 11. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 9. Pela fé, habitou aqui Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se envergonha deles, de se chamar se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão, Isaque e Jacó peregrinavam na terra de Canaã, que lhes fora prometida pela sua descendência. Mas eles tinham como alvo a cidade celestial. Um lugar onde pudessem coabitar para sempre com o Senhor. Eles entenderam que a promessa que Deus tinha dado de redenção lhes dava algo maior do que o jardim do Éden. Lhes dava uma cidade preparada nos céus para ele. Abraão, Isaque e Jacó, embora tivessem prometida a terra de Canaã, buscavam a cidade celeste. Porque esta era a promessa de Deus. O lugar de coabitação para sempre com Deus. O jardim do Éden era visitado por Deus. Mas Deus estava prometendo um lugar onde eles habitariam com o Senhor. Não onde eles fossem visitados por Deus, mas onde eles habitariam com Deus. É este lugar que está prometido a cada um de nós. É este o propósito do plano da salvação. O projeto de Deus é nos levar para um lugar onde coabitaremos com Ele para sempre. Está lá em Apocalipse 21 e 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Este é o projeto de Deus para o homem. Levar-nos para um lugar onde habitaremos para sempre com o Senhor, onde Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Esta cidade que já está preparada nos céus, a nova Jerusalém. Então o tabernáculo, ele é um projeto de Deus. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do Antigo Testamento, ele é um projeto de Deus porque ele está inserido neste plano de salvação. Deus que havia feito um lugar para o homem no jardim no Éden, agora que o homem pecou, promete lhe dar um outro lugar, no céu. E diz que é preciso um culto a Deus, é preciso sacrifícios para que nós nos relacionemos com Deus, é preciso o derramamento de sangue, até que o pecado seja tirado por um derramamento de sangue, e aí então nós estaremos habilitados a ir para aquele lugar.
A geração antediluviana recusou a oferta de Deus. Os descendentes de Noé, na Torre de Babel, recusaram a oferta de Deus. Deus forma um novo povo. Abraão, Isaque e Jacó não receberam a promessa, mas as viram de longe, as abraçaram e peregrinaram na terra, oferecendo sacrifícios a Deus, cultuando a Deus, sendo agradáveis a Deus, crendo na promessa de Deus, esperando um lugar, que era este lugar. O povo é formado. Deus o livra do Egito e manda que Moisés o leve até o Sinai, para que ali eles servissem a Deus no monte, como um sinal de que Deus os havia libertado. É o que Deus disse para Moisés quando o chamou. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eles vão ao monte, e lá no Monte Sinai, Deus quer estabelecer uma comunhão entre ele e o seu povo. Ele quer que ele e o seu povo tenham comunhão. E diz para o povo, lá em Êxodo capítulo 19, e estejam prontos, versículo 11, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. O Monte Sinai é o lugar onde Deus quer agora coabitar com o povo de Israel. Deus vem ao monte. O povo não podia tocar no monte. Tinha que ficar ali no limite. Aquele limite correspondia ao pátio do tabernáculo. O pé do monte correspondia ao lugar santo. Tanto que quando foi promulgada a lei, foi ali ao pé do monte que os mancebos de Israel sacrificaram. E o cume do monte representava o santo dos santos, o lugar da glória de Deus. A glória de Deus aparecia no monte, lá no cume do monte. Era onde Deus estava quando ele desce. O povo subiria ao monte e coabitaria com Deus, e Deus com eles. Mas antes que a buzina tocasse, o que aconteceu? Êxodo 20 e 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui, o povo não sobe ao monte. Portanto, não se estabeleceu no Sinai a coabitação entre Deus e o homem. E por causa disso, como Deus não desistiu de Israel, como Deus havia escolhido Israel e cumpriria a parte feita no pacto de fazer de Israel reino sacerdotal
povo santo e propriedade peculiar de Deus dentre os povos, Deus então manda que se construa o tabernáculo. O tabernáculo é que surge como um remédio, como um paliativo, como uma fórmula que Deus tinha para manter-se junto ao povo, sem que o povo tivesse coabitado com ele. Deus queria coabitar com o povo e o povo com ele. Deus queria habitar no povo. Deus queria colocar a sua lei no coração do povo. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque assim nos revela o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 27. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem quer que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, do dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, de 27 até 34. Lá no Sinai, Deus não pôde escrever a lei no coração do povo, porque o povo não subiu ao Sinai. E este Sinai, que seria o lugar de habitação, coabitação com o povo, não poderia mais ser o lugar de coabitação do povo. Deus então manda que Moisés construa o tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio dos filhos de Israel. Porque Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo. Mas Israel não se habilitou a receber Deus em seus corações. O tabernáculo se apresenta como um remédio. O tabernáculo se apresenta como um paliativo. Como é a lei. A lei veio a Israel porque Israel não creu e, portanto, não pôde receber a promessa dada por Deus a Abraão. A lei vem como um remédio, até que o povo pudesse receber este novo concerto. Quando Moisés subiu ao monte, a pedido do povo, Deus revelou isto para Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo:
Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, já que o povo não quis subir, Deus diz, tudo bem, Moisés, eles têm razão, eles não creem. Eles vão ter que ouvir um profeta como você, que eu vou levantar no meio deles. Enquanto isso não acontece, é preciso que eu habite no meio do povo. E eu, enquanto não trouxer esta nova aliança, eu vou habitar no meio do povo, neste lugar chamado tabernáculo. Neste lugar chamado tabernáculo. O tabernáculo, ele é, portanto, um projeto divino. Não é um plano B. Não pensem nisto. Deus já sabia que Israel fracassaria. Tanto é verdade que Deus manda Moisés construir o tabernáculo depois que promulgou a lei, mas ele já escala Arão e seus filhos para servir de sacerdotes, no momento em que toda a nação de Israel era sacerdotal. Ali, quando foi promulgada a lei em Êxodo 24, nós vemos que vieram mancebos das tribos, das 12 tribos, oferecer sacrifícios ao pé do Monte Sinai. Mas Deus já sabia que o povo quebraria a lei e que só ficariam do lado do Senhor os levitas. E por isso Deus, antes que acontecesse, já diz a Moisés que ele deveria consagrar Arão e seus filhos para o sacerdócio. Quando Moisés recebe as tábuas da lei e desce, o povo já havia pecado no episódio do bezerro de ouro, quebrando os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então Deus não é tomado de surpresa. Mas ele já tinha proposto o tabernáculo como um remédio. E tanto Deus não tinha sido tomado de surpresa, que este tabernáculo era um modelo. Nós lemos aqui em Êxodo 25, um modelo apresentado por Deus a Moisés. E modelo do quê? Porque a palavra hebraica aí para modelo é padrão, semelhança. O tabernáculo, ele era semelhança de algo que já existia. E existia, o que é que existia? Também é o escritor aos Hebreus quem vai nos ensinar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei não era a imagem exata das coisas. Mas veja bem lá em Hebreus 9 e 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O que nós entendemos aqui? Que havia um outro tabernáculo, um outro santuário, que é o santuário celestial. Leia aqui também, Hebreus 8 e 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal,
que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então há um outro tabernáculo, um tabernáculo celestial. E esse tabernáculo que foi construído, segundo o modelo dado por Deus, é réplica do tabernáculo celeste. Portanto, Deus não foi tomado de surpresa. Já quando ele fez os céus, ele já fez um tabernáculo que seria replicado, reproduzido aqui na terra pelos israelitas. Então não há plano B. Mas o tabernáculo é um projeto de Deus. Deus tem um santuário celestial e ele reproduz este santuário celestial agora na terra, este tabernáculo terrestre, que é um remédio, é um lugar que seria habitação, santuário e habitação de Deus no meio do povo de Israel. É um projeto de Deus, porque está inserido no plano de Deus para a salvação. Como o povo não tinha fé suficiente para estabelecer uma coabitação com Deus, Deus habita no meio do povo através do tabernáculo. O tabernáculo seria santuário e habitação de Deus no meio dos filhos de Israel. Só pelo fato de ser um paliativo, ser um remédio, ser algo temporário, o tabernáculo já nos mostra que haveria um novo concerto, uma nova aliança, que ele é temporário. E aí nós vemos claramente o erro dos judaizantes. As pessoas que querem transportar as figuras, aquilo que é sombra no tabernáculo, para a adoração nos nossos dias. E aí nós vemos candelabros, arcas, altares nos nossos templos, na adoração a Deus, quando tudo isto já passou. Porque isto foi estabelecido por Deus, sim, mas como figura, como um paliativo daquilo que seria superior e que viria depois. Porque o povo não creu. E Deus já anunciou que haveria um novo concerto. E este novo concerto veio por Cristo. Porque o tabernáculo aponta para Cristo, como nós haveremos de ver na última lição desse trimestre, a próxima lição. Então, o tabernáculo é temporário. E ele é tão temporário que ele era móvel. Ele era uma construção móvel, que era montada e desmontada. Exatamente para lembrar ao povo que eles deveriam viver como os patriarcas, como estrangeiros e peregrinos na terra, aguardando a cidade celeste preparada para nós. Eles aguardavam a cidade celeste. Eles não podiam se prender. E o tabernáculo mostra isso, esse desprendimento das coisas terrenas. É interessante que a última festa estabelecida na lei para o povo de Israel era a festa dos tabernáculos, para que eles aprendessem a se desprender das coisas desta vida e a buscar o mundo do além, que era o propósito dos seus patriarcas. O tabernáculo é um projeto de Deus porque ele é um santuário. Deus disse, ele é um santuário, é um lugar separado, exclusivo para a minha adoração. Ao mostrar o tabernáculo como um santuário, se prova que nós temos aqui um projeto divino, porque Deus é santo. E quando se manda construir um santuário,
Isso só pode ser feito por Deus. Mas alguém vai dizer, não, mas havia todas as outras religiões, tinham templos, tinham sacrifícios. Todas as nações tinham suas religiões, os seus deuses, os seus sacrifícios, os seus templos, os seus santuários. Mas o tabernáculo era diferente de todos os outros. Nas outras religiões, nos outros povos, as pessoas vinham até os seus deuses, faziam sacrifícios aos seus deuses, para agradar os seus deuses e obter favores deles. Para ganhar crédito, mérito diante das divindades. Numa barganha, num toma lá da cá. No tabernáculo que Deus mandou os israelitas construir. As pessoas vinham confessar as suas culpas, chorar as suas misérias, admitir que mereciam morrer e clamar pela graça e misericórdia divinas. Colocavam as mãos na cabeça de um animal, transferindo-lhe a culpa, e aquele sangue era derramado para a cobertura do pecado. E todos confessavam a sua indignidade em poder comparecer à presença de Deus. Deus que ficava permanentemente separado do povo por causa do pecado. E era isso que representava o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A glória de Deus era visível, e enquanto o povo estava no deserto, visível fisicamente, porque acima do lugar santíssimo ficava a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. A glória de Deus se manifestou por algumas vezes no meio do povo. Mas o povo sabia que era indigno de permanecer e compartilhar desta glória. Estava destituído da glória de Deus por causa do pecado. Mas esperavam o dia em que o profeta como Moisés viria para lhes restabelecer a amizade com Deus. Isto é um santuário. Diferente dos outros lugares, dos outros templos, dos outros lugares de culto. É um projeto de Deus, porque a santidade é realçada. Onde se tem um Deus santo, e não um Deus tão pecador quanto o homem, como eram os deuses das nações. Todos os deuses das nações eram adúlteros, invejosos, assassinos, mentirosos. Como diz o filósofo grego Xenófanes, de Colofão, que dizia que se os cavalos pudessem escrever, eles fariam deuses que fariam cavalos, assim como os homens faziam deuses como se fossem humanos, deuses puramente humanos. Mas o tabernáculo é um projeto de Deus, porque nós vemos ali a realçada santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. O tabernáculo, ele era um projeto de Deus, porque nele Deus se manifestava. Deus estava presente. E não só pela nuvem e pelo fogo, não só pelas manifestações da glória de Deus, mas também porque havia o contínuo aplacamento da ira de Deus. A graça e a misericórdia de Deus eram demonstrados no tabernáculo.
principalmente no dia da expiação, quando Deus aplacava sua ira sobre o povo e adiava o castigo pelo pecado. No tabernáculo se revela o amor de Deus. E nós fizemos aqui um paralelo entre as características do amor que estão lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e o tabernáculo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo descreve o amor ágape, o amor divino, que é a essência de Deus, porque o apóstolo João diz que Deus é amor. E Paulo diz que o amor é sofredor. E isto nós vemos no tabernáculo. Logo no início, quando se entrava no tabernáculo, ali estava o altar dos sacrifícios, que é a maior das peças do tabernáculo. Peça vista por todos. Onde se realça a promessa divina da redenção, que a redenção, a salvação do homem se daria pelo ferimento do calcanhar, pelo derramamento de sangue. Como diz o escritor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. O amor é sofredor. E o tabernáculo nos mostra, nos revela este amor sofredor no altar dos sacrifícios. A peça mais imponente, repito. E se revela pelo cobre, né, que fala do juízo divino. Mas Paulo diz também que o amor não é invejoso. E pelo fato de o homem vir diante de Deus assumindo a sua própria culpa, pelo fato de o tabernáculo demonstrar a fraqueza e a fragilidade de todo ser humano, sem exceção, tanto que o sumo sacerdote, para poder expiar os pecados do povo, tinha que antes fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, mostra que o amor não é invejoso. Porque a inveja vem de um sentimento individualista, de se sentir o centro das atenções. Mas Paulo diz que o amor é benigno. E o fato de Deus mandar construir o tabernáculo e se fazer presente, mesmo diante da incredulidade do povo, é a prova evidente de que Deus, o amor é benigno. Paulo diz que o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não tratar com leviandade e não se ensoberbecer significa não ser arrogante, não se inchar. E nós já vimos que o tabernáculo exige a humildade. A pessoa tinha que se humilhar diante de Deus, assumir a sua condição de pecadora para poder se relacionar com o Senhor. O tabernáculo nos mostra este amor, que não trata com leviandade nem se ensoberbece. Paulo diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo isso nós vemos no tabernáculo. A reverência era extrema nas vestimentas, nos rituais. E a morte de Nadab e Abiú demonstram quanto Deus exigia esta reverência. Não havia a busca dos próprios interesses. Não. Todos ali estavam a fazer a vontade de Deus. Todos ali buscavam a misericórdia e a graça divinas, não os seus próprios interesses. Não havia nenhuma barganha. Não havia nenhum toma lá da cá. O amor não se irrita, nem suspeita mal. Pelo contrário, Deus estava sempre pronto a perdoar.
Deus convidava as pessoas a virem ao seu encontro. E Deus aplacava a sua ira em todas as ocasiões. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. No tabernáculo, todos reconheciam sua condição de pecadores. Todos sabiam que a justiça divina devia ser satisfeita. E todos choravam as suas misérias. Por fim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O tabernáculo fala do sofrimento de Cristo, mas fala também da confiança do povo no novo concerto, na vinda do outro profeta como Moisés, na vinda do Messias. E todos esperavam o dia em que o pecado fosse tirado. Os sacerdotes, quando entravam no lugar santo para ministrar, olhavam para aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, crendo que um dia aquele obstáculo seria retirado. Havia esperança, havia fé, e por isso todos suportavam os mandamentos e cumpriam todo o cerimonial, aguardando aquele dia que chegou, quando Cristo expira na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo e o novo concerto se instala. O tabernáculo é um projeto de Deus, porque revela com todas as minúcias o amor. Amém.